para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Amém? Vou repetir. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu queria compartilhar aqui em rápidas palavras com os irmãos a respeito do nosso andar. Nós vimos que em Romanos, no capítulo 8, onde nós lemos, nós vimos que a palavra do Senhor nos diz como que nós devemos nos andar depois que nós fomos salvos. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida, padeceu por nós, derramou seu sangue precioso, para que algo viesse a acontecer nas nossas vidas hoje. Porque anteriormente andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os desejos da nossa carne, segundo a nossa vontade, segundo o nosso coração. Mas a partir do momento que nós tivemos o encontro com Jesus Cristo, algo teve que mudar nas nossas vidas. E a primeira coisa que tem que mudar dentro de nós, nas nossas vidas, é o nosso andar, é o nosso agir, é o nosso caminhar. E veja que Paulo ele escreveu aqui, a igreja de Roma, portanto que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus já não andam mais segundo a carne, já não andam mais segundo a sua vontade própria, já não andam mais segundo o curso deste mundo, mas andam segundo a vontade de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus andam segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que primeiro nós temos que andar em novidade de vida. Temos que andar em vida nova. Romanos capítulo de número 6, versículo de número... Romanos capítulo de número 6, versículo de número 4, perdão, nos diz assim, de sorte que nós somos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Os irmãos não lembram o dia do batismo dos irmãos, no dia que os irmãos batizaram, desceram as águas? Aquilo simbolizou o quê? A nossa morte para esse mundo. Aquilo simbolizou que nós deixamos de viver neste mundo, não literalmente, nosso corpo ainda está aqui, nós ainda estamos aqui neste mundo, mas o nosso pensamento já não anda mais segundo o curso deste mundo. O nosso pensamento, a nossa vontade já não é mais nas coisas terrenas, mas é nas coisas espirituais, nas coisas do céu, naquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. De sorte que nós somos batizados pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A partir daquele momento em que nós descemos as águas batismais, aquele eu, aquela vida que nós levávamos, nós temos que deixar ela ali, na sepultura, ali no batismo, nós deixamos ali, e já começamos a andar o quê? Em uma novidade de vida ao lado de Cristo. Não podemos mais carregar as coisas que nos prendiam a este mundo. O pecado, a concupiscência, a fornicação, a ganância. Temos que deixar todas essas coisas na sepultura. Por isso que Cristo ele fala que nós temos que andar em novidade de vida, andar com Ele. Também nós temos que andar em fé. Não adianta nós dizermos que nós temos Cristo em nossas vidas, mas se nós não tivermos fé, tudo aquilo é em vão. Não adianta nós estarmos dentro da igreja, mas se nós não tivermos fé no Deus que nós estamos servindo, tudo isso se torna em vão nas nossas vidas. Só vai ser mais um dia que nós viemos à igreja, como se nós estivéssemos enfrentando uma fábrica, como se nós estivéssemos enfrentando um outro lugar qualquer, uma rotina nas nossas vidas. E nós vimos a casa de Deus, meus irmãos, não pode ser uma rotina nas nossas vidas. Cada dia tem que ser novo nas nossas vidas. Cada momento que nós estamos na presença de Deus tem que ser um momento novo, que nós buscamos, que nós almejamos, que nós nos entregamos na vontade de Deus. Isso é nós andarmos em fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, andamos por fé e
não por vista, porque se nós formos andar por vista, meus irmãos, nós seremos os mais miseráveis, porque a gente só vai esperar nesse mundo. Se nós formos andar por vista, nós vamos olhar para a nossa despensa, nós vamos ver que lá falta muita coisa. Se nós formos olhar por vista, quando nós recebemos o nosso salário, nós vamos olhar e vamos falar: meu Deus, isso daqui não vai dar. Mas andando pela fé, meus irmãos, nós vamos olhar e falar assim: meu Deus, isso daqui é pouco, mas eu te dou graças, porque é o suficiente para mim me manter aqui nessa terra. Meu Deus, eu te dou graças, eu não tenho muito, mas o pouco que eu dou, o pouco que eu tenho, é o suficiente para me compartilhar com o meu irmão. Isso é nós andarmos pela fé, isso é nós fazermos a vontade do Senhor, isso tem que ser o nosso andar a cada dia na presença do nosso Deus. Nós temos também, meus irmãos, que andar, meus irmãos, em espírito. Gálatas 5,16: digo, porém, andai no espírito e não satisfazeis as concupiscências da carne. Se nós formos andar segundo a nossa vontade, segundo o nosso coração, aonde o nosso coração direciona, meus irmãos, tenha certeza de uma coisa, que nós vamos errar. Se nós formos andar segundo aos nossos olhos carnais, aquilo que os nossos olhos enxergam, temos a certeza de que nós não conseguiremos prosseguir na presença de Deus. Mas se nós andarmos, meus irmãos, no Espírito, nós não iremos satisfazer o desejo da nossa carne. Perdão, muito pelo contrário, nós iremos cada dia mais e mais mortificar a nossa carne. Cada dia nós iremos mais e mais mortificar a nossa vontade, mortificar o nosso eu. Por isso, o apóstolo Paulo ele fala: não andeis, por isso vos digo, andai no Espírito e não satisfazei a concupiscência da carne. Também nós temos que ter estabilidade. Nós não podemos ser um dia nós estamos cheios, outro dia nós estamos vazios. Um dia nós estamos, meus irmãos, na presença de Deus, às vezes nós estamos ali a todo vapor, não é isso? E falando em línguas, nos alegrando, mas às vezes acontece alguma coisa lá fora, algum momento que nós passamos, alguma adversidade que nós passamos, e aquilo parece que domina o nosso ser, que quando às vezes nós nos adentramos na presença de Deus, nós nem sequer não conseguimos nos alegrar na presença do Senhor. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo falou em Efésios, meus irmãos, que nós temos que ter estabilidade na presença do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 1: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação, com que fossem chamados. Todos nós temos um chamado na nossa vida. Eu tenho um chamado na minha vida. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite, nós temos um chamado na nossa vida. E o chamado nas nossas vidas, meus irmãos, é específico. O chamado que Deus tem na minha vida não é um chamado igual o presbítero Pedro tem. O chamado que eu tenho na minha vida não é igual que o irmão Evandro tem. Não é igual o irmão Evandro, não é igual que o irmão Bruno tem. O chamado, meus irmãos, é específico na vida de cada um. Aleluia. Então nós temos que ter estabilidade, meus irmãos. Se nós queremos prosseguir, se nós queremos alcançar algo do Senhor, nós temos que ter estabilidade na presença do Senhor. Não um dia cheio demais e outro dia sem nada, mas nós temos que ter uma estabilidade na presença do nosso Deus. Aleluia. Temos também que ter amor. Efésios 5:2: e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício vivo a Deus, como cheiro suave. Coríntios fala, vamos ler lá, meus irmãos. 1 Coríntios. Deus. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 nos diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos,
e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tira. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Nós podemos ser o mais falho, mas se nós tivéssemos amor, o amor ele nunca falha. Glória a Deus. Podemos ser falhos, meus irmãos, lá no nosso serviço. Podemos ser falhos em tudo aquilo que nós fazemos. Mas se nós tivermos o amor ele não falha, meus irmãos. Nós vamos sempre estar dispostos a estender a mão para o nosso próximo. Isso é o amor que Cristo ele põe nas nossas vidas. Isso é o andar cristão. Isso é nós andarmos na vontade do nosso Deus. Isso é nós fazermos a vontade do nosso Deus. Veja que o apóstolo Paulo ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tire. Os irmãos veem naquelas grandes catedrais, naquelas igrejas católicas, quando tem aqueles momentos que eles tocam aquele sino. Eles tocam aquele sino lá, dá aquelas badaladas. Naquele momento, irmãos, parece aquele barulho, aquele som, é algo até que é um som até que gostoso, não é verdade? O som daquelas badaladas. Mas você pode notar que aquilo não é permanente. Aquilo vai indo, aquele som vai sumindo até que se torne nada. E você logo esquece. Mas o amor não. O amor, meus irmãos, ele permanece. O amor, ele é para sempre. O amor, ele não acaba. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Mesmo que nós venhamos toda a fé, e a fé que nós tivermos, meus irmãos, nós dissemos para este monte, saia daqui para acolá, e esse monte fosse. Mas de momento em que eu precisasse amar o meu irmão, eu não tivesse esse amor, não conseguisse demonstrar esse amor, essa fé se torne nada nas nossas vidas. É verdade. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, por isso que Deus ele deixa na sua palavra, que a essência, meus irmãos, a essência é o amor. Nós temos que ter esse amor nas nossas vidas. Quando nós tivermos o amor, quando nós tivermos esse amor de Cristo nas nossas vidas, quando nós mantivermos o amor de Jesus nas nossas vidas, nós não vamos enxergar diferença nos nossos irmãos. Nós não vamos enxergar dificuldade na igreja, meus irmãos. Nós não vamos enxergar dificuldade na vida de ninguém, porque o amor de Cristo ele está em nossas vidas. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, que o Espírito Santo possa falar mais profundamente no coração de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Esse é o nosso andar cristão. É dessa maneira que nós devemos andar. Amém? Teríamos muito mais para falar, mas devido ao nosso horário, meus irmãos, não temos mais como prosseguir, mas que os irmãos possam ficar com essa palavra e que o Espírito Santo possa falar mais profundamente no coração dos irmãos. Amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus.